Entenderam agora por que ele tem essa necessidade de dizer que eu sou prostituta? Porque ele me vendeu esses anos todos. Ele roubou todas as minhas oportunidades afetivas. Todas. Porque tão bonita, tão bem cuidada e bem vestida, os homens atribuíam que só podia ser prostituta dele. Porque eu conversei com... Eu não sabia disso, eu não sabia. Que os homens achavam que toda mulher bonita era prostituta. Eu não sabia que a coisa estava nesse nível. Eu fiquei sabendo disso quando eu entrei numa banca de jornal, estava muito bem vestida, tinha comprado uma roupa branca de lese na Renner, um conjunto de saia, muito lindo. Isso foi em 2019, 2018. Aí eu entrei ali em frente a Lojas Pernambucanas, é uma loja aqui de Niterói. Tem uma banca, entrei e falei com o jornaleiro. Aí falei alguma coisa que eu trabalhava sobre prostituição, alguma coisa que eu escrevia. Aí ele falou assim: toda mulher bonita é prostituta. Eu falei: o senhor está enganado. Eu sou bonita e não sou prostituta e nunca fui. Isso é uma mentira do cafetal. Eu falei: isso é uma mentira do cafetal. Que toda mulher bonita é prostituta. Isso é uma mentira que ele inventou. Porque ele foi nos sabotando, foi nos tirando da situação e implantando as prostitutas dele, certo? Então, o que acontece era isso. Então, essa necessidade de dizer que eu era prostituta, e tem prostituta dizendo que me conhecia e eu não conhecia nenhuma delas, porque elas apoiaram esse crime. Isso foi um crime que quem observou esse crime foi minha mãe. Eu tinha 18 anos. Ela falou assim: estranho, Ana, parece que os homens estiveram com você. Sem ter estado, eu era virgem, não saía de casa para lugar nenhum. Mas ela teve essa impressão, como se tivessem exauridos de mim. No ato sexual, ela era muito sensitiva, então precisava ser uma santa para ter esse grau de percepção. É muito imperceptível para a maioria das pessoas, mas minha mãe era uma mulher muito espiritual. E ela, preocupada com a minha vida sentimental, porque com 18 anos, pelo menos você tem que ter algumas opções de relacionamento, e não aparecia ninguém. E eu muito bonita, corpo muito bonita, jovem, ela falou logo: você é um corpo perfeito, bonita, sorriso lindo, jovem e não tem namorado, alguma coisa está acontecendo. Era assim, eu saía na rua fazendo cartaz para as prostitutas dele. E assim ele vendeu as prostitutas durante 30 anos da minha vida. E eu tô jovem e bonita, sei disso. E ele ainda estava fazendo isso. Eu tinha 48 anos e ele estava fazendo isso, direto, ainda. Até foi quando eu, nas redes sociais, falei: gente, eu não sou prostituta, nunca fui. Ele tá vendendo, me passando por prostituta na cidade e vendendo as prostitutas sósias. Não sou eu. Ele fez isso com 30 anos, que ele ganha dinheiro às minhas custas. E não é pouco não, gente. Não foi pouco dinheiro, não. Ele nem se compara com o dinheiro que ele tem de assassinato policial e venda de drogas. Isso aí, mas ele teve muita influência através da minha aparência. Porque ele começou a colocar as prostitutas dele, através da minha pessoa, fazendo cartaz para ele sem saber. Eu pouco saio de casa. Porque se você passa na calçada, eles estão na calçada vendendo. Ele não vai fazer isso hoje. Eu me tornei conhecida. E ele não tem mais condições de fazer isso. E os homens nem se interessam, porque sabem que eu não sou prostituta e não vou. Mas se fosse uma esperança de eu ser prostituta, e foi que ele manteve na mente das pessoas, que eu poderia ter uma relação frívola. Certo? Então essa esperança está liquidada com relação à minha pessoa. O homem já olha e fala: essa não, porque essa aí é séria e eu não tô a fim de relacionamento sério, e ótimo por isso. Eu não fico nem um pouco triste, porque eu não sou prostituta. Mas tirar essa expectativa da minha pessoa foi o que eu pude fazer, entendeu? Tirar essa expectativa. Não existe essa expectativa comigo. Não existe, porque eu não dou oportunidade para homem nenhum nesse aspecto. Eu sou muito seletiva, eu escolho mesmo a pessoa que eu me sinto bem e que eu gosto, que é aprazível a mim, certo?
Então, tirar essa expectativa foi a luta que eu fiz, porque eu passava lindíssima, arrumada, bonita, com dentes perfeitos, sorriso bonito, e o homem se interessava, queria a frivolidade, e eu nunca fui mulher de frivolidades, nunca participei de frivolidades, e aí o cafetão alimentava essa esperança, dizendo que eu era prostituta e mandando a sósia. 30 anos para acabar com esse engano. É um engano terrível, você não desfaz. Tem gente presa, cumprindo cadeia de 30, 20 anos de cadeia por causa de engano de cafetão e de prostituta. Você não desfaz. Minha mãe mesma me alertou. Falou, é um engano terrível e você não desfaz, Ana. Mas sozinha você consegue desfazer. Ela já tinha visto. Ela disse para mim com essas palavras, nunca ande com prostituta. Nunca ande com prostituta. Porque prostituta é safa. Ela transa com bandido e transa com delegado. Você, Ana, não é safa. Então, nunca ande com uma prostituta. Porque se ela te colocar no rolo, você não se livra. Mas sozinha, você se livra. E eu, obediente à minha mãe, como sou, eu nunca andei ao lado de prostituta. As poucas que andaram perto de mim, elas não se manifestaram como prostituta. Porque se andar perto de mim e disser que é prostituta, na mesma hora eu paro de andar com a pessoa e digo, siga teu caminho que eu vou seguir o meu. Longe de você. Você é falsa. Eu não detectei que você era prostituta de imediato. Você é falsa. Você é traiçoeira e perigosa. Porque quanto mais difícil for detectar que ela é prostituta, mais falsa, mais perigosa e mais ardilosa ela é. Aqui você detecta rápido, tá ali. Você só chega perto dela se você quiser, que tá claro que ela é prostituta. E a que dissimula, que cola perto da gente falando de Jesus, falando de Cristo, e cola perto de você falando de faculdade, de estudo, dos pais, da vovó, da titia, de namorado, trazendo aspecto de cliente de prostituição, falando pra gente como se fosse um namorado e um noivo. Essas são as piores. Essas são as mais criminosas. E são essas que sobrevivem e ficam velhas perto do cafetão apoiando ele.